Estamos de volta e no quadro do INSS de hoje a gente vai falar sobre a declaração de atividade rural do segurado, que são os agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas também. O Paulo Henrique Pontes já está aqui com a gente no telão e vai trazer informações sobre esses segurados. Paulo, bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez a mais uma quinta-feira de informação aqui do Bom Dia Alagoas, né? É claro. Explica para a gente quem tem direito a esses valores, a esse benefício e de que forma eles podem se cadastrar para ter esse benefício. Bom dia, Sofia. Bom dia a todos que nos acompanham em mais uma quinta-feira de Previdência Social. Pois bem, nessa quinta a gente escolheu falar sobre os nossos agricultores familiares, os chamados segurados especiais. No INSS eles são conhecidos como segurados especiais, então os mais conhecidos desses segurados especiais são os agricultores familiares, aquelas pessoas que se dedicam exclusivamente às suas atividades rurais e plantam suas roças, cultivam suas lavouras de subsistência, vendem as sobras eventualmente na feirinha ali da cidade, do interior, da capital. E também a gente tem muito conhecido aqui e um público bastante presente no nosso estado, são os pescadores artesanais, que via de regra eles trabalham desembarcados, né? Mas existem também aqueles que se utilizam de embarcações de pequeno porte. Então esses pescadores artesanais, assim ditos, também são considerados segurados especiais. Nesse momento a gente vai falar sobre um documento que é super importante, que essas pessoas devem fornecer ao INSS, devem enviar junto com a sua documentação, para que o INSS analise o seu pedido de aposentadoria, o seu pedido de salário maternidade e todos os demais benefícios rurais, que é a chamada autodeclaração do segurado especial. Já há um tempo, o INSS acabou com a antiga entrevista rural, onde essas pessoas eram submetidas a responder a alguns questionamentos sobre a atividade que ela exercia, sobre os períodos em que ela exerceu a atividade, de que forma, o que é que ela produzia. E aí essa entrevista rural que ela era feita nas agências do INSS e era realizada por um servidor do INSS diretamente para esse segurado, foi substituída agora por essa autodeclaração, onde o segurado vai preencher todas as informações que são importantes para a análise do benefício que ele está pedindo. E de que forma esses beneficiários eles podem ter acesso a essa declaração, Paulo, para que eles realmente façam e entreguem ao INSS? Bom, essa declaração ela está disponível no site oficial do INSS. Recentemente houve uma mudança de todos os endereços de sites do governo federal, e aí o site do INSS passou a ser gov.br/INSS. Então é gov de governo, né? gov.br/INSS, e o segurado vai procurar a opção aposentadoria rural. Dentro dessa opção ele vai verificar que existe um documento lá chamado autodeclaração do segurado especial. Ele vai clicar nesse link e ele vai conseguir preencher essa autodeclaração diretamente no computador ou até mesmo imprimir para preencher. Então há muita dúvida sobre como preencher essa autodeclaração, principalmente no que diz respeito a alguns quesitos, algumas perguntas, como, por exemplo, qual é a forma em que a atividade foi explorada, né? Aquela atividade rural foi explorada. Aí tem várias opções, que é o comodato, que é bem conhecido aqui no estado de Alagoas, comodato rural, arrendamento rural.
parceria rural, meação rural. Então, às vezes, as pessoas exploram aquela atividade, mas não sabem em que situação se encontram, né? Se são comodatárias, se são arrendatárias. E tudo isso aí é preciso ter muito cuidado na hora do preenchimento, porque isso vai direcionar a análise do servidor do INSS durante aquele requerimento de benefício que foi solicitado pelo segurado. E Paulo, quem tem direito a esse benefício? Existe idade mínima, idade... Como funciona? Para mulheres, diferenciação para mulher, para homem? Explica para a gente. Olha, os benefícios rurais, eles, na verdade, eles existem da mesma forma que existem na modalidade urbana. Então, se há benefício urbano, há também um benefício na modalidade rural. O que diferencia é principalmente na aposentadoria. Então, nas aposentadorias, há uma redução na idade de 5 anos para os homens e de 2 anos, na verdade 7 anos para as mulheres. É assim, enquanto que um homem trabalhador da cidade, trabalhador urbano, se aposenta aos 65 anos de idade, o homem do campo se aposenta aos 60 anos de idade. Então a gente já observa uma diferença de 5 anos a menos. E enquanto que a mulher da cidade, trabalhadora urbana, se aposenta aos 62 anos de idade, a mulher do campo, ela se aposenta aos 55 anos. Então, essa autodeclaração que a gente está falando aqui, ela é um documento que vai fazer parte do processo de reconhecimento de direito dessa aposentadoria. Então, ela é um documento de suma importância na hora do INSS verificar se aquela pessoa é mesmo uma trabalhadora rural. E Paulo, esses beneficiários, no caso, eles têm a diferenciação, né, de cada função, pescador, extrativista, vegetal. Existe alguma variação em relação a outras características deles ou somente na declaração? Isso, aí, como eu falei, o segurado especial, ele é um gênero de trabalhadores, mas aí a gente vai ter as espécies de segurados especiais. Uma delas, como eu falei, a mais comum aqui no nosso estado, é a do segurado especial trabalhador rural, que é aquele pequeno produtor rural que se dedica às suas atividades ali e cultivar aquelas lavouras de subsistência em regime de economia familiar, aquele regime de colaboração mútua entre as pessoas, né? Todos ajudam, filho, pai, mãe, todo mundo que faz parte ali do grupo familiar faz alguma função naquela propriedade rural para ter uma colheita, né? Uma produção rural que consiga alimentar a família e também, se for o caso, de vender alguma eventual sobra. Mas também tem os pescadores artesanais e os extrativistas vegetais, por exemplo. Os extrativistas vegetais, eles são menos comuns aqui no estado de Alagoas, mas naquela região norte ali, quem cultiva, por exemplo, o açaí, por exemplo, ou algumas outras espécies de vegetal que são extraídos diretamente da natureza, né? Então, aqui é mais comum o trabalhador rural e o pescador artesanal. Aí existe uma declaração específica para o trabalhador rural e existe uma declaração específica para o pescador artesanal, assim também como a do extrativista vegetal. Paulo, a gente sabe que nem todo mundo que é trabalhador rural, nem todo agricultor familiar consegue comprovar esse tempo todo de contribuição para o campo. Como funciona dessa maneira? Se ele não conseguir comprovar desde o início o tempo de contribuição dele do campo, ele consegue mesmo assim se aposentar sem essa comprovação de que todo o tempo de trabalho de vida dele foi no campo? Em 2019, logo no começo de 2019, a lei foi modificada como forma de facilitar o acesso desses trabalhadores rurais aos benefícios previdenciários.
Então, uma dessas formas foi a exclusão, na verdade, a substituição dessa entrevista, da antiga entrevista rural, por essa autodeclaração. Claro, essa autodeclaração, ela precisa estar acompanhada de provas, de que aquilo que aquela pessoa está falando, aquelas declarações dela são verdadeiras. Porque se assim não fosse, qualquer pessoa mal intencionada poderia se utilizar dessa autodeclaração para ter direito a um benefício de forma indevida. Então, o INSS ele vai confrontar tudo que foi declarado pelo segurado especial, vai confrontar com as informações que a gente dispõe, né? Nos bancos de dados oficiais, que a gente tem acesso do governo federal, do governo do estado, de vários estados e municípios, e também vai confrontar com os próprios documentos que o segurado apresentar. Seja, por exemplo, um contrato de empréstimo de natureza rural que ele fez para fazer alguma espécie de reforma ali naquela fazenda, ou para comprar algum maquinário que ajudasse na colheita e na semeadura ali daquelas sementes. E isso aí o INSS vai verificar. O que hoje a pessoa precisa apresentar basicamente é o seguinte: é essa autodeclaração com no mínimo 2 provas da atividade rural, seja um recibo de compra de semente, seja uma certidão de nascimento de filho que conste lá a profissão do pai como agricultor. E esses 2 documentos, Sofia e telespectadores, eles precisam estar ali situados, né? Eles precisam estar datados nos últimos 15 anos. Então, por exemplo, se alguém dá entrada numa aposentadoria rural hoje, em 2020, ela vai ter que apresentar no mínimo 2 provas de 2005 para cá. Então, vamos supor, ela apresenta uma certidão de nascimento de filho com a profissão de agricultora, da mãe, de 2007. Beleza, está dentro de 2005, está dentro desse período, 2005 a 2020. E aí ela apresenta uma declaração de aptidão ao PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, de 2015. Bom, já temos 2 documentos nesse mesmo período, entre 2005 e 2020. Esses 2 documentos, junto com a autodeclaração devidamente preenchida, e a mulher tendo 55 anos de idade no mínimo, e não havendo nada que a desabone, nenhum vínculo urbano, nenhuma carteira assinada, ela consegue se aposentar tranquilamente. Ô Paulo, só para a gente finalizar essa primeira parte da nossa entrevista, esse serviço, esse benefício, ele pode ser solicitado à distância, né? Não é preciso que o trabalhador rural, ele saia de sua zona de conforto, ele saia da sua cidade, por exemplo, e vá a uma cidade vizinha em que possua uma agência do INSS. Como funciona isso? Explica para a gente rapidinho. Pois não, esse serviço também é solicitado remotamente. Não precisa ir até uma agência do INSS, faz pelo meu INSS e manda a documentação também. O INSS também criou os acordos de cooperação técnica, onde vários sindicatos rurais também já têm essa facilidade de fazer essa intermediação entre o segurado e o INSS. Então, aquelas pessoas que já são sindicalizadas, elas podem sim se utilizar do sindicato, que fica na maioria das vezes bem mais próximo do que uma agência do INSS, para fazer o pedido da sua aposentadoria. Pronto, Paulo. Obrigada pelas informações, por todos os detalhes. Daqui a pouquinho a gente volta, é claro, para responder as perguntas que vocês, telespectadores, enviaram aqui para o Paulo. São muitas as dúvidas, mas ele vai continuar aqui com a gente para responder todas elas para vocês, viu? Obrigada, Paulo. Até já. Até já.